Olá pessoal, vamos dar continuidade aí, né, à nossa disciplina de Programação Web 2, né, sobre CSS. E nesta videoaula eu irei falar com vocês sobre dois assuntos importantes, né, que é o margem e o pad, né. Nós vimos aí na aula anterior, né, o modelo de caixa, né, e falamos sobre o border, né, que todos os elementos HTML eles possuem esse modelo de caixa, né? Qualquer elemento vai possuir esse modelo de caixa, né? E nesse modelo de caixa, na última aula eu comentei principalmente sobre o conteúdo, né? Que a gente já está mais familiarizado, né? E até mesmo mostrei para vocês a questão da borda, né? E na videoaula de hoje, então, eu irei mostrar para vocês sobre o margem e o padding, né? Então, começando aqui pelo margem, né? Que é o border e o margem. Deixa eu ampliar aqui a tela. O que acontece, pessoal? O margem, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar o funcionamento, né, primeiro do margem e do padding, e depois eu mostro aí para vocês um exemplo prático, né, de cada um deles, tá bom? Bom, o margem, pessoal, ele basicamente, né, conforme nós vimos aí no modelo de caixa, né, deixa eu até voltar aqui no slide, no slide anterior, deixa eu voltar aqui. O margem, né, ele é o espaçamento externo, né? A gente considera assim que o elemento ele é formado por uma caixa mesmo, né? O modelo de representação, né, pelo navegador de todos os elementos HTML através do modelo caixa, né? Então, a caixa ela possui uma borda, né, para poder contornar aí o nosso objeto, né? Repare que a margem é o que? O espaçamento externo, ou seja, fora da borda, né? E o padding já é o que? O preenchimento, né, entre a borda e o conteúdo, perfeito? Então, esse preenchimento também é conhecido como espaçamento interno, perfeito? Então, deixa eu voltar aqui no margem, né? Então, eu tenho aqui três elementos, né? Então, a gente vai criar esses três elementos e vai dar um margem no elemento 2, né? Quando eu dou um margem no elemento 2, né? É porque assim, quando a gente cria esses elementos, né? Por exemplo, aqui elemento 1, elemento 2 e elemento 3, né? É possível perceber aqui, né, que os elementos eles vão se agrupar, né? Eles vão se comportar, na verdade, como sem espaço, né? E aplicando margem em qualquer um desses elementos, né, como aqui na figura, eu apliquei uma margem no elemento 2, ele deu um espaçamento aí para todos os lados né, em volta da caixa do elemento 2, né? Porque lembrando que a borda que delimita, né, o elemento, perfeito? Então, o margem é o espaçamento externo, né? Então eu vou dar um espaçamento externo em volta de todo o elemento 2 aqui no exemplo, tá certo? Deixa eu voltar aqui. Então, ó, a gente vai criar, né, os elementos, né, preencher esses elementos, né, e aí o que acontece? Assim como a borda, né, eu vou ter aqui margem superior, que é a margem top, margem right, margem da direita, margem bottom, que é a margem inferior, e a margem left, que é a margem da esquerda, tá certo? Então, a gente consegue também, pessoal, escrever essas quatro linhas, né, em apenas uma única linha, né? Então eu consigo colocar da seguinte forma, ó, margem 25, 30. O que significa, pessoal, esse margem 25, 30? Que esse primeiro valor vai ser da margem superior e da margem inferior, né? E esse 30 vai ser o que? Das laterais, né? Margem esquerda e direita, perfeito? Então ele replica, né? Na verdade, ele replica esses valores para as outras margens, tá certo? Então ele copia, né? Então aqui margem superior e inferior e aqui margem esquerda e direita, perfeito? Bom, eu vou passar aqui e aí assim, aqui nesse outro exemplo, né? Eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui mais para cá, a propriedade alto, né? A propriedade alto, né, ela vai alinhar o elemento aí basicamente no centro da tela, né? Então se eu colocar assim margem alto, né, ele vai centralizar aí o elemento no centro da tela, perfeito?
Bom, eu falei aqui do margem, né? Então, antes de mostrar um exemplo aí de cada um deles, né? Do margem e do padding, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar aqui então o padding, né? O padding, ele basicamente o espaçamento interno, né? Ou o preenchimento entre o conteúdo e a borda, perfeito? Então, é o espaço que contém ali, o espaço dentro dos elementos, perfeito? Então, aqui eu tenho um padding zero, né, mostrando aí de um elemento qualquer de forma isolada. Se eu faço um pad de 35 pixels, né, repare essa figura aqui, ó, como é que o elemento fica, né, ele dá uma ampliada, né, como se eu insuflasse, né, como se eu enchesse o elemento, ele expande, né, então o espaçamento em volta do conteúdo ele expande, né, então era um elemento pequeno, né, com um padding zero, e aí quando eu dou um pad de 35, o elemento ele expande, perfeito? Esse espaçamento interno, né, o preenchimento ele vai se expandir, perfeito? E a borda consequentemente também acompanha esse preenchimento, tá bom? Na verdade também assim como o margem, né, o padding ele pode ser também seguir a mesma característica, né? O padding top, né? Que é o espaçamento, preenchimento do topo, né? Da parte superior, e o padding right, que é o espaçamento, preenchimento, espaçamento interno da direita, e padding bottom, que é o espaçamento interno da parte inferior, e o padding left, que é o preenchimento interno ali da parte da esquerda, tá bom? E eu posso também escrever essas 4 linhas em apenas uma única linha, da seguinte forma, né? Aqui, lembrando que sempre vai ser nessa sequência, né? Como se fosse um relógio. Eu gosto de fazer essa analogia, né? Porque o relógio ele vai rodar aí no sentido horário, né? Ele vai começar aqui no meio-dia, né? E aí eu vou ter que que aqui no caso, né, vai ficar, talvez a câmera vai ficar ao contrário aqui, né? Mas eu vou começar no meio-dia, então eu estou no topo, né? E aí, conforme eu for fazendo aí o sentido horário aqui, né? Eu vou pegar aqui o próximo valor, né? Então, ó, o ponteiro está no topo, né? Então o primeiro valor é sempre do topo. Quando eu vou fazer no sentido horário, então o próximo valor vai ser o quê? É o valor da direita, né? E aqui o valor seguinte vai ser o valor da margem inferior, né? E o outro valor final da margem esquerda, perfeito? Então, resumindo, né? O valor do topo, margem da direita, né? Valor da margem não, pessoal, desculpa, do padding, né? Aqui a gente está falando de padding. Então, padding top, padding right, padding bottom, inferior, e padding left, perfeito? Que acabou coincidindo, na verdade, com essa mesma sequência daqui. Bom, aqui eu volto aqui na questão das cores, mas basicamente seria dessa forma, né? Então deixa eu só mostrar aqui para vocês de forma prática, né, como é que a gente vai trabalhar aí com padding com left, né? Eu vou renomear aqui esse exemplo, o exemplo anterior, vou colocar aqui vou renomear para exemplo 1, tá? E eu vou criar um outro aqui, exemplo 2.html, para poder facilitar aqui para nós, né? Vou colocar HTML5, colocar aqui PTBR, perfeito. Vou expandir aqui, apagar essa tag aqui que eu não preciso dela. Vou colocar aqui margem, exemplos de margem e padding, tá certo? Deixa eu dar uma indentada aqui, pronto. Bom, eu vou colocar aqui, na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui 3 regiões, né? A gente não trabalhou ainda com a tag div, né? Mas é uma boa oportunidade já para introduzir esse conceito da div, né? A div, pessoal, ela nada mais é do que uma região, né? Eu vou criar então aqui uma região, tá certo? Que na verdade é uma
meio que uma divisória, uma divisão, uma região que a gente chama de container, né? Onde eu vou criar uma estrutura para poder armazenar algum conteúdo, tá certo? Então eu consigo criar diferentes regiões aí, tá certo? Eu vou criar aqui três divs, né? Três regiões, e essas regiões vão representar aí elemento 1, elemento 1, elemento 2, elemento 2, elemento 3, tá certo? Então, eu quero ilustrar aqueles três elementos lá que a gente viu no slide, né? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu criar aqui deixa eu colocar um background aqui, vamos colocar background, não, deixa eu apagar isso aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse margem, esse padding, tá certo? Vou colocar, ao invés de colocar em todas as divs, eu vou fazer o seguinte, não vou deixar aqui assim por enquanto, eu vou colocar um outro valor aqui, deixa eu colocar um outro valor aqui, pode ser um vermelho aqui, um vermelho, colocar um nível de vermelho, e aí todas as divs vão ter essa cor, né? Então, deixa eu voltar aqui, vou colocar aqui para exibir, Open the Full Browser. Deixa eu ver. Aqui não fechei a tag style aqui, faltou fechar a tag style. Pronto, aqui fechei o style. Deixa eu dar uma aumentada para cá. Pronto, fechei. Agora sim, vamos ver isso. Então, ó, eu coloquei aqui três divs, né? E como elas são elementos de bloco, né? Acaba que vai ocupar todo o espaço aí, mesmo que o conteúdo não ocupe 100% da tela, né? Então, como é elemento de bloco, mesmo que o conteúdo não ocupe todo o espaço, vai acabar ocupando o espaço da tela toda aí, né? Então, eu tenho aqui três elementos, né? Posso configurar aí, por exemplo, para ficar mais didático aqui, configurar uma largura, né? Uma largura aqui de colocar 200 pixels, vai, e uma altura aqui de 100 pixels. Vamos ver como é que vai ficar aqui, só para a gente visualizar aqui. Bom, então aqui, reparem, né? Eu não coloquei uma borda, né? Posso colocar também uma borda, né? Então posso colocar aqui border, né? E aí eu coloco lá 1 pixel solid preta, né? Então só para vocês verem que não tem espaçamento nenhum, né? Ó. Então eu tenho aqui três regiões, né? Três elementos, né? E eles estão o quê? Grudados, né? E aí quando eu aplico ali uma margem no elemento 2, né? Eu vou colocar assim, ó, vou criar uma classe aqui para poder ficar mais fácil, né? Elemento com margem, só para ilustrar aqui para vocês, tá? Eu vou criar uma classe aqui, elemento com margem, e aí eu coloco ali, ó, eu posso até mudar a cor também do elemento, né? Então só para dar um destaque, eu vou dar quando eu der uma margem nessa div aqui, nesse elemento 2, ele vai se distanciar dos outros elementos, porque eu estou dando um espaçamento externo, ó. Perfeito? Então eu separei um elemento do outro, só que aqui ele vai dar um espaçamento em volta de todo elemento, né? Agora, se eu quiser só dar um espaçamento, vamos supor, superior e inferior, né? Eu poderia colocar assim, margem top e margem bottom, por exemplo, né? Margem bottom, e aí colocaria 20 pixels, por exemplo, né? Aí eu mantenho a margem da esquerda alinhada com os outros elementos, né? Ó. Aqui, ó, tá certo? Então, só para poder ilustrar aí para vocês que eu dei um espaçamento entre esses elementos aqui. Bom, agora eu posso também fazer o que? Posso trabalhar aí com padding, né? Então, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar um
uma div aqui só para poder mostrar para vocês uma class, né? Elemento com padding, só para vocês poderem visualizar aqui, tá? Elemento com padding, né? Coloca aí um pad de 20 pixels no primeiro elemento, né? E mudo a cor dele também. Então repare, eu estou aqui, né, com esse elemento e agora eu vou aumentar esse espaçamento interno, né? Ou seja, o interno que eu falo é entre o conteúdo e a borda, né? Então ele é de dentro para fora, né? E o externo é o que? Entre elementos, tá certo? Então vou ter esse espaçamento entre elementos aí. Ó, então, ó, quando eu ampliei aqui, eu dei um espaçamento, eu dei um preenchimento maior aqui para o conteúdo, né? Então eu expandi aí o preenchimento interno, né? O espaçamento interno. Por isso que ele deu ele expandiu, né? Então, o padding, repare que o espaçamento externo continua o mesmo, né? O externo entre as outras tags continua o mesmo. O que aconteceu foi que, como se eu tivesse feito insuflado, enchido um balão, né? Então, ele expande e, consequentemente, as bordas também vão se expandir, tá certo? Então, essa é a diferença principal aí, né, do margem e do padding, tá certo? Se eu colocar um padding alto, né, foi o que eu comentei ali, se eu colocar padding alto, aí eu vou centralizar o elemento aí no centro da tela, né? Então, ó, deixa eu dar deixa eu verificar aqui. Elemento com padding, deixa eu só verificar aqui uma coisa. Se eu usar aqui o padding, deixa eu verificar, padding alto, né, que eu comentei aqui só para poder conferir. Desculpa, pessoal, é o margem alto, né? Se eu colocar o margem alto, né, então na verdade não é o padding alto, né? O padding alto ele vai calcular de forma automática aí o padding, né, o espaçamento interno. Deixa eu voltar lá. Vai ficar da mesma forma aqui, ó, cadê? Ele já o padrão dele já vai ser o que ele já estava ali, o alto, né? Então, na verdade aqui era o margem, né? Mas eu não vou colocar, ó, deixa eu mostrar aqui, deixa eu apagar aqui o padding. Deixa eu deixar o pad 20, vai. E aqui eu faço o seguinte, margem, né? Tem que apagar tudo aqui e colocar um margem valor alto, né? Aí sim opa, se eu não alterei nada aqui sem querer, margem alto. E aí o valor que o elemento com margem é o segundo elemento aqui. Então quando eu atualizar a página, eu devo centralizar então o elemento do meio, o elemento verde aqui, ó, tá certo? E aí o outro elemento, como eu tinha voltado o padding, ele encheu novamente, né? Então, pessoal, essa é a principal diferença aí, né, entre margem e pad, né? E aqui eu posso colocar as cores aqui também, né, nos elementos, como a gente já viu, né? Definir cor, né? E aí eu posso definir cores aí, tá certo? Bom, eu vou encerrar então aqui a nossa videoaula, né? E na próxima videoaula então a gente dá continuidade. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.